dia e bem-vindos à primeira Inova Talks, uma iniciativa da Média9 Conta Nova de Lisboa que visa debater os grandes temas da atualidade. O primeiro desses temas é precisamente o tema da saúde e temos connosco um painel pluridisciplinar composto por especialistas de várias áreas que nos vão ajudar a refletir sobre alguns dos grandes desafios e oportunidades que esta temática enfrenta. Temos connosco Pedro Pita Barros, professor universitário, professor da Nova de Lisboa, com uma ampla investigação na área da economia da saúde, entre outras áreas. Sofia Cuxado, responsável de Corporate Affairs e Access Market, ou melhor, acesso ao mercado, por assim dizer, e relações institucionais da Takeda, uma multinacional japonesa que tem uma forte presença em áreas como as doenças raras, a oncologia e outras doenças como gastrointestinais e outras, e que investe vários milhares de milhões de euros por ano em investigação e desenvolvimento. E temos também connosco Carlos Martins, COO da Sabseg, o corretor de seguros líder em Portugal e que nos vai ajudar a refletir sobre, ou melhor, dando também a perspectiva do setor segurador. Aos três, muito obrigado por estarem presentes neste nosso painel e eu já agora peço para deixarmos os títulos académicos de lado para facilitar aqui a moderação e começo por si, Pedro. Nós sabemos que o SNS tem enfrentado muitos problemas, temos filas de espera enormes, temos falta de profissionais. Como é que vê o futuro nesta área? É possível dar a volta à situação? Bom, em termos de pensamento da sociedade, nós sabemos que existe um suporte muito grande para a ideia do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, vai certamente ser encontrada uma solução, pode demorar mais ou menos tempo, pode ser mais ou menos adequada àquilo que se pretende. Neste momento, nós temos, no imediato, 2 ou 3 grandes desafios. Provavelmente o primeiro grande desafio neste momento é uma pacificação das relações do Serviço Nacional de Saúde enquanto entidade com os seus trabalhadores, com os profissionais de saúde em geral. Tem sido visível que existe aqui um desfazamento entre as expectativas desses profissionais e o que o Serviço Nacional de Saúde lhes oferece, o que depois se acaba por traduzir também ele próprio em disfuncionalidades no funcionamento do sistema. E aqui, muitas vezes, deixamos isto seguir apenas para a lógica da negociação salarial, mas há muito mais do que isso. Se nós pensarmos bem, nós tivemos em 2011 a Troika, que teve imensa pressão sobre o setor da saúde, com reduções salariais e aumentos de tempo de trabalho. Saímos da Troika, entramos num período em que lhes foi pedido trabalho suplementar e em que os recrutamentos e as contratações não foram suficientes para repor, e depois caiu a pandemia. E foi, de facto, foi novamente apelar quase ao uma sentido bomba de missão, no setor. o que significa que há pessoas que estão com mais de metade da sua vida profissional passada ali, pessoas que entraram no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 10, 12 anos não conheceram nada mais que esta emergência. As pessoas que estão lá há muito mais tempo passaram 1/3 da sua vida profissional. Isso é complicado e isso será algo que terá que ser acomodado, de alguma forma terá que ser tratado no futuro próximo para conseguir repor também para a população uma confiança no Serviço Nacional de Saúde. E é possível, do ponto de vista orçamental, acomodar as exigências dos médicos, dos enfermeiros? Essa é a parte mais curiosa, porque em princípio sim, se pensarmos que nos últimos 2 a 3 anos houve reforços muito substanciais do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde e não havíamos melhorias visíveis. Portanto, o dinheiro fugiu por algum lado, e provavelmente por questões de trabalho suplementar, alguma inflação, etc. Mas não foi por falta de dinheiro que não se fizeram algumas melhorias no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aí terá que haver... Se calhar foi uma questão de prioridades, foi mal emprego. A impressão que é não é tão consciente um caminho que se está a seguir, mas foi o acumular de situações que nunca se conseguiu desbloquear de uma forma lógica e que se foi deixando de agravar. Por exemplo, quando tivemos no último ano todo o problema gerado por os médicos que não quererem fazer mais trabalho suplementar acima daquele que lhes era obrigado, e já era bastante, colocámos a questão, o que é que está aqui a passar, porque é que não houve um planeamento para isto, o que é que aconteceu aqui, porque é que se tem que pagar dessa forma. Isso é um problema. O segundo grande desafio que nós temos é cada vez mais fazer do Serviço Nacional de Saúde o primeiro ponto de contacto das pessoas quando sentem um problema, e portanto vamos cair na lógica dos médicos de família, para os quais há uma falta grande. Curiosamente, nós muitas vezes associamos a falta de médicos de família a zonas remotas do interior, mas não é verdade. É na cintura industrial da volta de Lisboa, que nas zonas mais urbanas, que existe mais... Falta mais médicos. E, portanto, há aqui problemas também de organização, de como preparar esse trabalho e de como os ter, no fundo, como atrair as pessoas e conseguir retê-las no Serviço Nacional de Saúde. Sofia, pegando aqui neste tema das dificuldades do SNS, há aqui limitações do ponto de vista orçamental que também têm que ser tidas em conta pelas farmacêuticas quando fazem investigação do novo produto, do novo medicamento. Até que ponto é que essa necessidade de falar com o SNS e com os serviços públicos a nível mundial, obviamente, limita ou não a capacidade de inovação das farmacêuticas?
Bem, limita na medida em que existe, por vezes, uma percepção não totalmente justa daquilo que é o preço ou o peso da despesa de medicamentos nos serviços. É certo que a discussão tem que ser tida muito mais numa ótica daquilo que é o valor que traz, nomeadamente no aumento da esperança média de vida, na qualidade de vida com que as pessoas hoje, sendo isso também uma determinante de progresso, acabam por ter, e, portanto, tudo isto tem que ser contextualizado numa vertente de valor, por um lado, e, por outro lado, e no caso particular de Portugal, todo o financiamento do medicamento atualmente segue um processo de avaliação económica que é muito restritivo, portanto tem uma metodologia própria e, portanto, o preço nunca é livre e é sujeito a toda uma avaliação que tem regras muito específicas e cada vez mais complexas em Portugal e tendencialmente na Europa. Isso traz, por um lado, um adicionar de complexidade a toda esta discussão. E pegando na questão de como é que isso pode refletir no investimento, a verdade é que teremos sempre que garantir que existe, obviamente, uma discussão que é benéfica para os dois lados, de forma a garantir também essa sustentabilidade de futuro para as empresas. E, portanto, é obviamente um ponto crítico nesta discussão, uma garantia de sustentabilidade, obviamente, para os sistemas, mas também daquilo que é a sustentabilidade da própria investigação, que está ainda também muito dependente da componente privada e, como tal, não pode ser descurada. E a tendência é cada vez mais, para alguns medicamentos têm custos elevadíssimos. Têm custos elevadíssimos, ou percepcionados como elevadíssimos, numa perspectiva também de uma medicina cada vez mais personalizada, mas, por outro, existe também um ciclo natural que tem a ver com a entrada de genéricos, com a entrada de biosimilares, que, de alguma forma, permitem anular aquilo que pode ser um peso de uma entrada de medicamentos percepcionados como mais caros, mas que, volto a dizer, cujo valor final, em Portugal e na grande maioria já dos países da Europa, é sempre definida como um valor de custo-efetividade. E, portanto, o custo-efetividade, à partida, depreende que o custo é inerente àquilo que é a efetividade garantida pelo medicamento. Ainda vamos voltar a algum desses temas. Entretanto, eu gostava de ouvir o Carlos. Esta situação do SNS tem tido um grande impacto no mercado dos seguros. Há cada vez mais pessoas a ter seguros de saúde. Quais são as vossas perspectivas para o futuro? De facto, esta crescente agudização do problema no Serviço Nacional de Saúde contribui para uma percepção que já existia e que tem vindo a aumentar de uma falta de capacidade de resposta e, por contrapartida, de um serviço de maior qualidade e facilidade de acesso no setor privado. E isso tem impulsionado, de forma muito significativa, o crescimento dos seguros de saúde em Portugal. Para termos uma ideia, na última década, é uma área que duplicou o seu valor. Ela representou em 2023 mais de 1.200 milhões de euros de prémios pagos por empresas e pessoas individualmente consideradas em seguros de saúde. Teve um crescimento de 16% em 2023 e, portanto, é uma área em franco crescimento. E é uma preocupação que se registra não só ao nível das pessoas, como das empresas. As empresas continuam a privilegiar nos seus planos de benefícios a criação e a atribuição de seguros de saúde, que acham que neste momento nós tínhamos, grosso modo, 3,7 milhões de portugueses com seguro de saúde, 2 milhões dos quais aderentes a seguros de grupo e 1,7 milhões em apólices individuais. E aí, de facto, a crise no SNS fez muita gente... Sim, fez muita gente. Nós estamos aqui perante soluções diferenciadas, ou seja, nós temos pessoas que abordam o seguro de saúde como uma forma de acesso facilitado a cuidados de saúde, não propriamente uma lógica de transferência do risco, ou seja, estamos a falar de seguros com limitações de cobertura significativas, ou estamos mesmo, em alguns casos, a falar fora do âmbito dos seguros, pessoas que aderem a planos de saúde numa lógica apenas de aceder a preços convencionados, mas naquilo que a seguros diz respeito, que é a forma efetiva de transferir o risco e de salvaguardar a proteção das pessoas, é importante perceber que há, de facto, uma acrescida valorização da importância do seguro de saúde enquanto forma de aceder a cuidados de saúde e a um reforço da proteção da pessoa. E isto porque o aumento da esperança média de vida, o aumento do custo dos tratamentos e da medicação e também aquilo que é a incidência e a prevalência de doenças crónicas, hipertensão, doenças cardiovasculares, no âmbito das neoplasias, traz um esforço adicional para as pessoas e há uma percepção de valor e da utilidade e da valorização deste instrumento como uma forma de reforçar a sua segurança e proteger a sua saúde em primeiro lugar, mas também como uma
responsabilização financeira perante a família, perante a empresa, perante aquilo que é os alicerces da vida e da qualidade de vida das pessoas. Muito bem. Pedro, há um tema, há uma estratégia em curso no sentido de afastar as pessoas dos hospitais, dos grandes hospitais e apostar em cuidados de proximidade, com centros de saúde, no fundo, tirando as pessoas das urgências. Acha que o caminho deve passar por aí, de facto, e por novas formas de prestar cuidados de saúde? Agora vou fazer primeiro como os políticos, dizer, antes de responder à sua pergunta... Esteja à vontade. Para só comentar rapidamente coisas que a Sofia e que o Carlos disseram. A primeira parte é que nós vamos ter desafios na parte do medicamento, diferentes, mesmo dentro dos contextos dos mecanismos de custo e efetividade, por exemplo, com terapias combinadas. O que é que vai ser o preço dessas terapias quando se ponham vários medicamentos oncológicos, por exemplo, juntos? O que é o preço combinado disso? Vai criar novos desafios. Olhar para os custos todos e não apenas para o... A administração passa a ser feita em conjunto, tem algum benefício adicional. Como é que esse benefício adicional depois é repartido entre preços? Porque não pode ser apenas a soma dos dois preços que havia antes, em várias circunstâncias. Portanto, isso vai criar desafios de princípios que estão aí presentes. Os próprios mecanismos que nós temos hoje em dia, às vezes são indutores de preços mais elevados e não permeiam totalmente a inovação que existe. O que parece uma contradição. Mas há muitas coisas que não são verdadeiramente inovadoras, não vão tratar áreas terapêuticas desguarnecidas, vão simplesmente adicionar-se a coisas que já existem, quando muitas vezes queriam noutras áreas. Isto é também um dos problemas que nós temos tido nesta área, que é um problema em que as empresas que são verdadeiramente inovadoras, por vezes, até acabam por ser prejudicadas nestes mecanismos face às outras, e se calhar é uma das coisas que a Sofia se gostaria de queixar e não faz publicamente, porque não é inteiramente correto falar assim da concorrência. Agora, a outra parte, dos seguros, há aqui um aspecto adicional que normalmente nós tendemos a ignorar um pouco, que é, nós temos, apesar de já termos o Serviço Nacional de Saúde há 45 anos, nós temos ainda uma tradição muito antiga de recorrer à medicina privada, ao médico privado. E, neste momento, para as empresas, se elas tiverem que escolher entre dar mais salário à pessoa ou dar-lhe um seguro de saúde, fica muito mais barato dar o seguro do que dar o valor em salário, porque depois tem a segurança social, que são mais não sei quantos, a pessoa tem que pagar a segurança social, tem a taxa de imposto, e, portanto, às tantas, é mais fácil dar um seguro para algo que as pessoas tradicionalmente valorizavam em Portugal, do que lhe estar a dar o equivalente em salário, dizendo agora vai comprar o seguro que quiser. Isto vai fazer com que, provavelmente, como instrumento de política de recursos humanos, o seguro continue a lá estar, dada esta parte fiscal que tira tanto às pessoas que as pessoas têm. E, portanto, isso fará com que haja alguma permanência do seguro da empresa, quase certeza. Agora, a questão da mais proximidade e afastar as pessoas das urgências. Nós não queremos afastar as pessoas das urgências, na verdade, quando pensamos em sistema de saúde. Queremos afastar as pessoas que não precisam de ir à urgência. Exato, quando são aquelas coisas que é uma coisa simples, constipações, coisas desse género. E aí temos que pensar quais são os mecanismos que são usados para isso. Noutros países, utiliza-se com alguma pressão a ideia do instrumento financeiro. As primeiras idas às urgências são pagas pela pessoa. Ou então, só pode ir à urgência se for referenciado por um médico de família. O que significa que é preciso ser um médico de família para poder fazer isso. Neste momento, o que se está a tentar fazer, e parece-me bem, é arranjar uma forma das pessoas terem alternativas a ir à urgência e convencê-las que essa alternativa é tão boa como ir à urgência. Estamos a falar, por exemplo, da telemedicina, das teleconsultas e dos centros de saúde. Não só. Não é só o meio tecnológico. É as pessoas terem a convicção de que, se forem a um sítio, conseguem ter a resposta às suas ansiedades e preocupações de uma forma relativamente completa. Porque se uma pessoa tem a sensação que eu vou ao centro de saúde e depois o centro de saúde vai-me mandar fazer qualquer coisa de análises para amanhã, eu não quero esperar para amanhã. Vou à urgência e trato tudo já. E, portanto, eu tenho que, de alguma forma, mudar este aspecto. Neste momento está em curso uma experiência de fazer isso, que é na zona de Póvoa de Varzim, Vila do Conde. As pessoas têm que telefonar primeiro para o SNS 24 antes de serem atendidas na urgência. E, portanto, é forçar, de alguma forma, que haja esta primeira controle prévio, uma espécie de triagem prévia. Primeira triagem prévia. O que é engraçado é que depois, quando vamos ver como é que ele está montado, se a pessoa aparecer na urgência para ser atendida, tem um telefone numa caixinha amarela na urgência, onde ali telefona para o operador da SNS, que lhe diz que pode ir então à porta ali 2 metros ao lado. Portanto, vamos ver como é que isto pode alterar ou não pode alterar. A ideia em si é boa, pode estar a pedir uma alteração demasiado radical neste momento. Mesmo assim, provavelmente a maior parte das pessoas conhece alguns números de acesso que são quando as pessoas se sentem doentes, o que é que fazem? A ideia é que vai tudo para a urgência. Não é verdade. Mais de 50% das pessoas tentam contactar um médico de família, seja de uma forma programada, seja de uma forma não programada, no centro de saúde. E as pessoas que vão à urgência são muitas, mas não é toda a gente que se sente doente vai correr para a urgência. E, portanto, muitas vezes a visibilidade pública a maior parte das pessoas, se puder evitar isso, evita. Agora, também é verdade que as pessoas, quando estão uma decisão de ir à urgência, estão numa situação de vulnerabilidade e, portanto, não são inteiramente racionais na decisão naquele momento. Eu quero resolver o problema. Como é que o Serviço Nacional de Saúde
consegue também controlar ou de alguma forma mitigar essa ansiedade da resposta, é um problema que também tem que ser pensado. Não é só ter a resposta de proximidade, é como é que lidamos com as pessoas. Sofia, há um tema aqui que também está relacionado com este tema do SNS, mas que não se esgota aí, que é a necessidade de reter e atrair e reter os melhores quadros para esta área. Portugal, corrija-me se eu estiver enganado, mas nós competimos com outros países, ou seja, os nossos jovens mais qualificados, hoje em dia nesta área podem ir também todo mundo. Portanto, como é que nós podemos, enquanto país, e as nossas empresas, e também o SNS, competir a este nível? Sim. Se calhar só mesmo antes de responder e voltando aqui a este tópico, mas num minuto, só acrescentar, porque há pouco não referi, que na verdade o Estado controla a despesa com medicamentos através de múltiplos mecanismos, não só através dos processos de custo e efetividade que eu referi, mas também naquilo que é a estipulação de limites máximos de encargos, por exemplo, para determinado medicamento, na devolução total por parte da indústria, se ultrapassados esses limites de encargos, naquilo que é a taxação específica em determinadas percentagens da venda sobre medicamentos e, portanto, só para dar a ideia e o contexto de que, independentemente às vezes do preço que se fala, existem mecanismos que conseguem completamente controlar aquilo que é a despesa com medicamentos. E isto é um mecanismo altamente complexo e agora sim, pegando na questão de como é que isto se junta com a atração. Embora de vez em quando apareçam casos como aquele das gêmeas do Brasil e... enfim, particularidades outras, passíveis de serem discutidas, mas passíveis de discussão. Uma árvore muito grande não faz a floresta. Exatamente, tal e qual. E, portanto, focando-nos agora na parte de como é que isto tudo se relaciona também com a questão de talento. Porque relaciona. Na verdade, o setor da saúde é uma área particularmente complexa, cheia de oportunidades e desafios, como dizia. Portanto, é necessário haver políticas de captação de talento também ajustadas a isto. No caso farmacêutico, que é aquilo que eu posso falar um pouco melhor, eu diria que temos aqui duas grandes dimensões. Por um lado, a questão interna e aquilo que é a complexidade dos processos internos. É uma área extremamente regulada e, portanto, que exige, do ponto de vista interno, processos que são muito, muito, muito minuciosos e muito regulamentados. E, por outro lado, aquilo que é a nossa relação, de facto, com os hospitais, com entidades públicas e, portanto, precisamos de atrair talento que reúna características muito particulares, que têm a ver, sobretudo, com agilidade, flexibilidade, sentido estratégico, capacidade de integração disto com a própria multinacional e com aquilo que são os objetivos das empresas lá fora, não é? Como é que nós nos articulamos entre diferentes países, porque nós, enquanto empresas, também temos que lutar para conseguir atrair dentro da própria empresa projetos para Portugal. E depois uma dimensão que, curiosamente, não é técnica, mas eu acho que é cada vez mais importante, porque a complexidade também vai aumentando, nomeadamente nesta área que falávamos, que tem a ver até com a diplomacia. Ou seja, a nossa capacidade de sabermos com o interlocutor, neste caso seja o Ministério da Saúde, o Infarmed, os hospitais, médicos, farmacêuticos, todos os nossos interlocutores, eu acho que nós temos que ter uma dimensão de diplomacia também elevada e sabermos comunicar, entendermos e percebermos que não há o lado mau nem o lado bom, há dois lados que têm que se entender e que têm que garantir uma sustentabilidade para ambos os lados. E, portanto, isto obriga a que as empresas, depois, e respondendo concretamente também à questão, eu acho que há, sobretudo, eventualmente, três dimensões. Por um lado, a identificação e a captação deste talento e o seu desenvolvimento, seja através de processos de mentoria, de formação em cursos de liderança ou de cursos especializados, a promoção de projetos que sejam diferenciadores e estimulantes, com a tecnologia sempre envolvida. Um segundo ponto também que eu acho importante do ponto de vista das empresas, garantir que há um sólido compromisso com valores sociais e corporativos, porque cada vez mais as pessoas e os jovens acreditam têm um sentido em certos valores daquilo que são alguns valores corporativos que devemos seguir e que têm muito a ver com reputação, transparência, integridade, a diversidade e a inclusão, que muitas vezes parece um chavão, mas que no final do dia acaba por não ser, e acho que tem aqui uma componente que eles valorizam cada vez mais. E que se valoriza e que é importante. E, por último, obviamente, a recompensa e o reconhecimento. Não é? O reconhecimento e a recompensa podem ter diferentes dimensões, financeiras ou não, mas que são necessárias e que também que as pessoas se sintam valorizadas e motivadas. Sim. Carlos, aqui nesta área da saúde há também novas, não digo novas doenças, mas há novas preocupações em relação, por exemplo, a áreas como a saúde mental, é cada vez mais valorizada. Como é que os seguros de saúde estão a endereçar este tipo de desafios? Estas novas áreas que estão a surgir? De facto, é uma preocupação, enquanto aquilo que a Sofia dizia há pouco, os colaboradores nas empresas estão cada vez mais preocupados com este tipo de situações. Os seguros de saúde começam a dar os primeiros passos
a procurar enquadrar aquilo que é, se quisermos, o bem-estar das pessoas naquilo que são os planos de garantias e procurar enquadrar novas formas de dar resposta a estas necessidades e, na maior parte das vezes, numa situação preventiva, de preparação e de antecipação daquilo que podem ser problemas, e é algo que os seguros de saúde começam a introduzir, ainda com algumas limitações, mas estão a ser dados passos. Na generalidade dos planos de saúde, essa situação existe, mas em seguros de saúde propriamente ditos, já começam a existir soluções que salvaguardam e que contemplam este tipo de Por exemplo, casos situações. de depressão, burnout. Exatamente, e de apoio, de acompanhamento e até de ferramentas digitais para tentar antecipar o que é que vai acontecer, situações de proporcionar um bem-estar adicional e um controle daquilo que se está a passar com o colaborador. Nós, no nosso caso, temos uma experiência muito grande nesta área de desenvolvimento de seguros de saúde. Temos uma direção de saúde, vida e benefícios que diariamente acompanha organizações, empresas e particulares no desenvolvimento de soluções, na criação e desenho, sempre que necessário, de soluções específicas, definidas à medida daquelas que são as necessidades identificadas e depois no dia-a-dia, tanto naquilo que são as preocupações que nos são transmitidas muitas das vezes pelas empresas, pelas direções de recursos humanos e há bocadinho como o Pedro lançava o mote de haverá sempre, quanto mais não seja por uma questão de eficiência fiscal e eficiência de custos, as empresas continuarão a privilegiar os seguros de saúde como uma ferramenta de retenção, de captação de talento, porque há um benefício associado além daquele que resulta para o colaborador e, portanto, nós estamos diariamente envolvidos nesse trabalho de procurar encontrar estas preocupações que as empresas partilham connosco e, junto do mercado com quem trabalhamos, definir as soluções que melhor se adequam para garantir não só um reforço da proteção em todas essas áreas, incluindo a da saúde mental, encontrando respostas para cada um daqueles pontos que são mais críticos e que nos são transmitidos pelas empresas como mais determinantes para manter não só uma plataforma laboral mais saudável, como um melhor desempenho e um ambiente organizacional muito mais profícuo para a empresa e para as pessoas que lá trabalham, para esses valores. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu agradeço aos três a vossa participação nesta primeira talk da Inova Talk e convido os nossos telespectadores a continuarem a acompanhar estas conversas. Vamos ter, além do tema da saúde, vamos analisar temas como a liderança, o empreendedorismo e outros, e convido-vos a todos a assistir nas plataformas digitais do Grupo Média 9, nos sites do Jornal Económico, da Forbes Portugal e também do Jornal Novo, continuar a acompanhar estas conversas. Até lá, muito obrigado.